Polícia Civil vai se manifestar sobre o caso do triplo homicídio, né, que ocorreu no dia 8 de agosto de 2021. Primeiro informar assim, que não é usual que a Polícia Civil faça uma manifestação pública depois de encerrado o inquérito policial, mas diante de informações inverídicas, né, que foram divulgadas aí pela defesa do acusado nesse caso, o Jean Michel, a Polícia Civil se sente na obrigação de esclarecer à população a verdade dos fatos. O primeiro registro que eu gostaria de fazer é que a Polícia Civil ela reafirma que o Jean Michel ele é sim o autor desse crime de triplo homicídio. Nós não temos dúvidas quanto a esse fato. Sobre a investigação, o Jean Michel, no dia que os fatos aconteceram, que a Polícia Civil começou a investigar, a todo momento ele mentiu para a Polícia Civil. Ele apresentava uma versão e a todo momento, conforme a Polícia Civil ia levantando novos elementos de prova, ele mudava essa versão. No dia dos fatos, ele contou à polícia que ele esteve na casa das vítimas por volta de meio-dia, 1h. Ele saiu desse local, foi em alguns comércios da cidade e em seguida retornou para a casa dele e não saiu mais de casa. Para comprovar essa versão, ele mesmo ofereceu à polícia o celular dele para que fosse analisado. Os policiais analisaram mensagens e principalmente o histórico de localização dele. E o histórico de localização dele conferia com a versão que ele estava apresentando para a polícia. Acontece que nos dias que se seguiram da investigação, a Polícia Civil analisou também o celular da vítima Jaqueline, a esposa do Jean Michel. No celular dela havia um aplicativo onde ela rastreava o histórico de localização de vários membros da família, entre eles o Jean Michel, a mãe dela, a Helena, e o pai dela, o Antônio. Quando os investigadores analisaram esse aplicativo, no histórico de localização do Jean Michel, e confrontaram com o histórico de localização que estava no próprio celular do Jean Michel, perceberam que até determinado horário do dia, as informações elas eram idênticas. Contudo, a partir ali das 17, 18 horas, havia uma localização que foi registrada no celular da Jaqueline que não estava no celular do Jean Michel, indicando que ele teria excluído o histórico de localização dele naquele dia a partir de determinado horário. Diante dessa informação, os investigadores percorreram aquele novo histórico de localização que faltava no celular dele. Foi nesse momento, ao percorrer o trajeto feito pelo Jean no dia do crime, que os investigadores encontraram uma câmera de segurança que mostrava o Jean Michel encostando o carro dele na rua Floraí. Ele desce do carro dele, ele se agacha próximo ao bueiro e dá para ver que ele deixa ali alguma coisa dentro do bueiro. Então, de posse dessas imagens, os investigadores foram até o bueiro, abriram e ali tinham 2 aparelhos celulares. Esses aparelhos celulares foram trazidos à delegacia, foram analisados e um aparelho celular era do seu Antônio, da vítima Antônio, e o outro aparelho celular era da vítima Helena, o pai e a mãe da Jaqueline, o sogro e a sogra do Jean. Além disso, além dessa imagem que mostra o Jean Michel chegando com o carro, descendo e dispensando algo dentro do bueiro, a câmera de segurança ela captou o momento que ele, após dispensar os celulares no bueiro, ele sai da rua Floraí em direção à Avenida Parigô de Souza e faz uma conversão à esquerda. Na sequência, os investigadores foram buscar se havia câmeras de segurança nesse ponto que ele faz a conversão. E 1 minuto após ele sair do bueiro, a placa do carro do Jean Michel foi registrada numa câmera de segurança da prefeitura, passando naquele local, justamente na Avenida Parigô de Souza, onde ele acabaram de fazer a conversão. Essa mesma câmera de segurança foi analisada em retrospecto e
um minuto antes dele chegar no bueiro, ela também havia registrado a placa do carro do Jean Michel. Então nós temos uma câmera de segurança, uma câmera de trânsito da prefeitura, que registra o Jean Michel chegando até o local do bueiro e registra a placa do carro dele. Não é um carro parecido com o dele, com as características dele. É o carro do Jean Michel. Registra o momento que ele chega no local e registra o momento que ele sai do local, além das próprias imagens dele dispensando. Além disso, o histórico de localização do celular dele confirma que ele estava nesse local. Quando ele foi para esse local do bueiro da Rua Floraí, ele sai da residência das vítimas. A localização dele é na rua de trás da residência das vítimas. Ele vai direto ali para essa área do bueiro, deixa o celular e dali ele segue para a residência dele. A defesa questiona por que nós não periciamos a imagem para aproximar, para mostrar que realmente o Jean Michel. Bom, além de tudo isso que eu acabei de expor, é importante a gente registrar que a Polícia Civil ela não saiu na cidade de Umuarama abrindo bueiros para ver se encontrava alguma coisa. Nós fomos até esse local porque o histórico de localização do celular do Jean Michel mostrava que ele parou naquele local. Por isso que os investigadores estavam ali. E quando analisaram o entorno, encontraram a imagem dele chegando com o carro, saindo e dispensando os celulares. Então, não é uma interpretação dos fatos da polícia. Essas imagens, elas estão nos autos. Esse relatório de análise do histórico de localização do Jean Michel, ele está nos autos desde o início das investigações. Bom, na sequência, houve muito questionamento sobre os laudos periciais. A advogada diz que os laudos periciais foram todos negativos e que isso inocenta o Jean Michel. Isso não é verdade. A conclusão dos laudos periciais, ela confirma a versão da polícia de que o Jean Michel é o autor desses crimes. Eu vou começar pelo laudo pericial que examinou o local do crime. Laudo 73847 de 2021. Esse laudo está nos autos. A primeira conclusão do laudo é que o local do crime, a casa onde as vítimas foram mortas, ela foi, em algumas partes, lavadas com uma mangueira da própria residência e foi inclusive secada a água ali com o rodo da própria residência. O que indicou que o autor do crime, ele atuou depois do crime para apagar os vestígios do crime. Ele tentou apagar, nesse momento, as pegadas dele que ele deixou impressa no sangue das vítimas. Contudo, ele conseguiu eliminar parte dos vestígios, outra parte ele não conseguiu e ficou preservada. Esse mesmo laudo, 73847, ele conclui que a análise das pegadas de sangue deixadas pelo autor do crime demonstra que o autor do crime ele tinha prévio conhecimento da estrutura da casa. Era uma pessoa que conhecia a residência. Ele acessou entradas da residência que somente quem morava ali ou já tinha frequentado a casa poderia ter conhecimento. Além disso, não eram pegadas esparsas. A pegada de sangue ela indicava um caminho único. Isso mostra para a perícia, isso está no laudo pericial, que a pessoa ela sabia exatamente aonde ela deveria percorrer dentro da casa. Uma outra conclusão do laudo pericial. Esse crime ele não teve como motivação, como objeto, a subtração de bens, de valores, ou seja, isso não foi um roubo. Por quê? A residência ela foi analisada e não tinha sinal de arrombamento. O entorno da residência foi analisado, não tinha sinal de escalada no muro, o que indica que o autor ele teve livre acesso à residência ou foi franqueado esse acesso, indicando que era uma pessoa conhecida da família. Além disso, os objetos de valor da casa eles não foram subtraídos. Um dos quartos tinha um móvel repleto de joias em cima. Essas joias sequer foram tocadas. A residência tinha 2 veículos com chaves. Esses veículos estavam lá. Definitivamente, o motivo desse crime ele não foi patrimonial.
E a pessoa que entrou na residência, ela entrou com o consentimento das vítimas, o que reforça que era uma pessoa próxima da família. Outra conclusão do laudo pericial: o maior número de golpes foi em relação à vítima Jaqueline, esposa do Jean. O sogro e a sogra, o Antônio e a Helena, tiveram um golpe cada um, enquanto a Jaqueline ela teve diversos golpes no corpo dela. Isso indica para a perícia que o autor ele possuía uma relação diferente com cada uma das vítimas, o que confirma a versão da polícia. Em relação ao Antônio e Helena, ele era o genro e ela era a esposa. O maior número de golpes foi contra ela. A raiva maior ali do autor do crime era contra a Jaqueline, que é a esposa do Jean Michel. Um outro laudo que está nos autos, em relação aos chinelos do Jean, que foram apreendidos. No dia do crime, nós realizamos diligências na casa do Jean, apreendemos o par de chinelo dele. Isso estava dentro do guarda-roupa dele. Foi ele que confirmou. Esse é o meu par de chinelo. Isso não há dúvidas. Esse chinelo, a defesa, os advogados de defesa informou que a polícia apreendeu um par de chinelo que não tem nenhuma semelhança com as pegadas deixadas na cena do crime. Laudo 35774 de 2022. Eu vou ler a transcrição do que está no laudo, não é uma interpretação minha, é o que está no laudo. O solado do calçado em análise apresentava-se compatível com pegadas de sangue deixadas no local dos homicídios, já descartando as pegadas dos calçados das vítimas, analisando-se o padrão de desgaste, dimensão e orientação dos sulcos da borracha. Isso está escrito no laudo. O chinelo que nós apreendemos, ele tem uma característica atípica. Cada chinelo pertence a uma marca. Então eles têm sulcos diferentes embaixo, tem formatos diferentes embaixo do chinelo. E foi exatamente o que a perícia achou no local do crime. Isso até causou estranheza no perito no dia do crime. Ele chegou a pensar que poderiam ter dois autores, porque ele via duas pegadas diferentes. E isso não fazia sentido no primeiro momento, né? A única coisa que faria sentido é que seriam duas pessoas, cada um com um par de chinelo diferente. Quando a gente chega na casa do Jean Michel, a gente identifica que o par de chinelo que ele usa é cada um de uma marca, exatamente como estava na cena do crime. E aí, para reforçar tudo isso, vem o laudo e fala que, analisando-se o padrão de desgaste, ou seja, o solado do chinelo já tinha um desgaste pelo uso, as dimensões do chinelo, tamanho da pegada, orientação dos sulcos, as marcas embaixo do chinelo, elas são compatíveis com as pegadas deixadas nas manchas de sangue. Conclusão do laudo pericial. Ou seja, a informação veiculada pela defesa, ela é inverídica, porque esse laudo já está nos autos. Quanto à análise de sangue do veículo do Jean Michel, laudo 108.116 de 2021, laudo também juntado nos autos. O exame com luminol foi positivo. Isso não é interpretação da polícia. O exame com luminol foi positivo. O laudo conclui que há vestígio de sangue, que reagiu positivamente para o luminol no volante do veículo do Jean Michel e na maçaneta da porta do motorista. Conclusão do laudo pericial. Quanto aos questionamentos da defesa de que os laudos vieram todos negativos, o que acontece? Após realizar a análise com luminol, identificar que ali tinha fragmentos de sangue, foram colhidas amostras para fazer exame de DNA. O que os laudos concluíram? Que essas amostras elas não foram em quantidade suficiente para permitir a análise do sangue. Por quê? O Jean Michel provavelmente praticou o crime por volta de 1h30 da tarde. Pelo histórico de localização dele, ele retorna para a residência dele e não sai mais 9 horas da noite. Ele teve todo esse período para apagar os vestígios. Isso também não é interpretação da polícia. O laudo fala que ele lavou a cena do crime. Isso está confirmado no laudo pericial. E o veículo, o primeiro depoimento do perito da polícia científica que analisou, ele prestou depoimento no dia da prisão do Jean Michel.
Ele fala que a primeira impressão dele quando ele entrou no veículo do Jean-Michel é que o veículo estava atipicamente limpo, que aquilo não era comum. E aquilo ali indicava que o veículo, provavelmente, havia acontecido ali uma tentativa de eliminação de vestígios. Então, o Jean-Michel ele limpou o veículo e essa limpeza ela prejudicou o exame de DNA. Isso não significa que o laudo é negativo e que ele é inocente por isso. A linguagem do laudo pericial ela deve ser respeitada. Os advogados informam numa entrevista que eles são advogados e peritos. Como peritos, eles desrespeitam a linguagem pericial. O laudo fala sobre análise de sangue. Conclui o perito não haver quantidade perceptível de sangue. Isso não significa laudo negativo. Isso não significa laudo que inocenta o Jean-Michel. E essa linguagem é uma linguagem técnica que deve ser respeitada. Ela não pode ser deturpada para falar que o laudo inocenta ou que o laudo deu negativo. Ela tem que ser lida dessa forma. Não houve quantidade perceptível de sangue. E essa informação sozinha não quer dizer nada, porque nós trouxemos diversos outros elementos que comprovam a autoria do crime. Bom, na sequência, houve a análise dos celulares, né, tanto das vítimas quanto do Jean-Michel, aqui pelo GDE de Umuarama. Além de toda essa análise do histórico de localização, que nos levou ao bueiro, que nos levou às imagens das câmeras de segurança, foi analisado também o celular da vítima Helena. No celular da vítima Helena, foi encontrado um diálogo da Helena com a mãe dela, do dia 21 de abril de 2021, 4 meses antes do crime. A Helena diz para a mãe dela: a família está com muito medo do Jean-Michel e não sabemos como tudo isso vai terminar. A mãe dela, na sequência do diálogo, pede para que ela esclareça aquilo e ela fala que ela não quer preocupar a mãe e deixa a conversa de lado. Mas esse diálogo está registrado no celular dela. Nós estamos com muito medo do Jean-Michel e não sabe dizer como essa situação vai terminar. Além disso, existe uma testemunha sigilosa nos autos, um amigo do senhor Antônio, da vítima Antônio. Ele diz em depoimento que o Antônio falou para ele que estava pensando em contratar um detetive particular para monitorar o Jean. O Jean já tinha praticado uma atitude de violência dentro da residência, onde ele tinha quebrado uma porta, no momento de descontrole emocional dele. Além disso, essa testemunha afirma que ela conversou com o seu Antônio, que o Jean estava furtando dinheiro de dentro de casa. O seu Antônio, desconfiado desse fato, deixou R$500 na residência como uma espécie de isca para o Jean-Michel, e o Jean-Michel furtou esses R$500. Todas essas atitudes do Jean-Michel preocuparam o senhor Antônio, tanto é que ele comentou com um amigo que pensava em contratar um detetive. Existe uma outra testemunha sigilosa nos autos, que prestou depoimento aqui na Polícia Civil, que é uma ex-namorada do Jean-Michel. Em depoimento ela diz que ele era ciumento, controlador e agressivo, e que uma vez ele agrediu ela com um tapa no rosto na frente da família dela. Enfim, essas são as provas colhidas nos autos. Há ainda algumas questões pendentes, mas nós entendemos que todo esse conjunto de provas ele não deixa a menor dúvida de que o Jean-Michel é o autor desse crime e também que ele possui sim esse perfil agressivo, conforme uma testemunha que já tinha um relacionamento anterior com ele confirmou. Que o Jean fala que ele esteve na residência por volta do meio-dia, mas depois o histórico de localização mostra que ele esteve na residência por volta de 1h30, acho que são 13h32, se eu não me engano, e ele permaneceu ali 1h20 mais ou menos. Depois de 1h20 ele sai da residência. Outro fato que chama a atenção é que quando ele sai desse momento, que a gente acredita que é o momento do crime, o histórico de localização dele mostra que ele foi da Avenida São Paulo, onde é a casa das vítimas, até a casa dele, que fica atrás ali do Lago Aratingó, em apenas 7 minutos. Então, provavelmente esse foi o momento do crime.
E esse trajeto rápido dele, provavelmente ele ainda estava assustado com o que tinha acontecido. Então, o histórico mostra isso, está registrado. Do momento que ele sai da casa das vítimas até chegar na casa dele, apenas 7 minutos. Ele chega a 1h32, que é o provável horário do crime, fica durante 1h20, sai. Depois ele retorna às 18h30, por volta das 18h30. Ele começa a apagar o histórico de localização dele a partir daí, a partir das 17 horas. Até ali ele mantém o histórico de localização. Então foi bem seletiva essa exclusão. Os familiares contam que a relação não era boa, né? Nós temos aqui a testemunha, o sogro queria contratar um detetive. A sogra falou para a mãe dela que estava todo mundo com medo. Nós temos uma psicóloga que prestou depoimento já na fase do flagrante, que fala que estava fazendo um acompanhamento do Jean-Michel a pedido da família. A família levou ele para fazer tratamento psicológico porque estava com medo dele. História, né? Ele não morava, ele era casado com a Jaqueline e não morava junto com ela. Ela morava com os pais e ele morava com a mãe dele. O motivo disso é porque ele não tinha um bom relacionamento com o sogro e com a sogra. Então nós acreditamos que esse conjunto de desentendimento familiar, exatamente o que foi o estopim ali, isso não há como revelar, porque todo mundo que estava na casa morreu e ele está preso e nega, mas o contexto geral provavelmente foi esse relacionamento conturbado da família. A questão econômica não teria sido um problema? Segundo algumas informações, a família cobrava dele porque ele não teria condições de sustentar ela da forma adequada. Sim, na época dos fatos, pessoas próximas à família informaram isso, que a família tinha uma condição financeira boa e ele não, e isso causava ali um atrito entre eles, porque ele era casado com a Jaqueline, mas quem acabava sustentando a Jaqueline ainda eram os pais, e o pai ele não ficava contente com essa situação, cobrava do Jean uma postura ali de marido, e ele se incomodava com isso. Um outro fato para ser registrado, que foi dito também pela defesa, é que ele tinha uma outra família e ela chega a comentar que haviam várias pessoas com interesse de matar essa família. Isso é um absurdo. Em nenhum momento da investigação nós identificamos pessoas com interesse de matar a família. O seu Antônio era um empresário, a Jaqueline era advogada, a Helena era uma senhora que tomava medicação e tinha problemas severos de saúde. Então, várias pessoas com intenção de matar essa família, isso definitivamente não existe. Tá? Isso, pelo menos, não foi em nenhum momento levantado dentro da investigação. E é por isso que a Polícia Civil não foi atrás dessa linha. Ora, nós tínhamos uma câmera mostrando o Jean-Michel dispensando os celulares das vítimas em um bueiro. Nós tínhamos um histórico de localização mostrando ele indo e voltando para a cena do crime o dia inteiro. Por que eu ia investigar uma família em outro estado? Isso só atrapalharia as investigações, só atrasaria a própria prisão do Jean-Michel e a responsabilização criminal dele. Então não faz o menor sentido seguir por outra linha de investigação, tendo todas essas provas em mão. Informações de como era o relacionamento do Jean com a família nós já tínhamos, que era o que ela poderia contribuir. Ela não estava na cena do crime, nem na cidade ela não estava. Então, assim, a única contribuição que eu vejo possível é ela confirmar que de fato o relacionamento não era bom, mas isso nós já tínhamos.